Novamente, boa noite, amados. Nós estamos hoje na quarta e última parte da nossa série de mensagens, a Progressiva Caminhada. Hoje, portanto, nós temos a Progressiva Caminhada, parte 4. E se você está acompanhando essa mensagem, sabe que o nosso texto base, eu gostaria de te convidar a abrir, é 2 de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 até o 11. Nós vamos ler agora, segunda carta de Pedro, do capítulo 1, dos versículos 3 ao 11. E nós vamos hoje estudar a última parte desse texto. Chegaram aí, queridos? Amém? Segunda carta de Pedro. Diz assim, o versículo 3 do capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui. Glória a Deus por um texto maravilhoso que nos ensina a caminhar. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, não diz? Em João 14:6, lá está escrito que Ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém chega ao Pai se não passar por Ele. Jesus é o caminho. Também a palavra de Deus diz que Ele é a porta, e quem passar por Ele encontrará pastagens. Portanto, nós entendemos isso, Jesus Ele é a porta, eu preciso passar por Ele, estar nele, mas logo depois eu descubro que existe um caminho a andar, um caminho a trilhar. E esse é o tema da mensagem, uma progressiva caminhada, uma caminhada que vai progredindo dia após dia, na medida que eu vou descobrindo o que Deus tem para mim. Na medida que vai sendo revelado ao meu coração pelo Espírito, qual é a vontade de Deus para os meus próximos passos, revelado no Evangelho da graça de Jesus Cristo. Amém? Vocês estão acompanhando? Por isso é assim, eu ando com Jesus não apenas hoje. A minha decisão de estar com Ele não é apenas neste momento, precisa ser todos os dias. E na medida que eu vou andando com Ele todos os dias, diz o texto da palavra de Deus, que vai sendo amplamente suprida a minha entrada no reino eterno. Quantos gostariam de estar preparados para entrar no reino eterno? Pois assim, hoje nós vamos concluir essa mensagem. Nós já falamos da importância da fé, de juntar depois a fé com a virtude, de aliançar a virtude com o conhecimento, também com o domínio próprio, tudo isso está nas partes anteriores, também do domínio próprio juntar com perseverança, com a perseverança junto à piedade, e hoje nós vamos entrar nos dois últimos pontos da mensagem, que é a fraternidade e o amor. Alguém sabe dizer o que é fraternidade? O quê? Não entendi. Amizade. É bem por aí. A palavra no grego para fraternidade é Filadélfia. Sabia? Filadélfia é a palavra em grego para fraternidade.
E o seu significado é o amor que existe entre irmãos. No Novo Testamento, ele é o amor que os cristãos cultivam uns com os outros, como irmãos. Agora, a fraternidade, ou seja, a Filadélfia, em grego, representa um amor que ele é natural, um amor que ele é afetivo, emocional. A fraternidade. Tu não é amigo de todos, é? Sim ou não? Todas as pessoas do mundo são os meus amigos. Não, tu escolhe os teus amigos. Não é assim? Por isso, a fraternidade, ele é um amor discriminatório. Eu discrimino. Estas pessoas aqui receberão a minha fraternidade, receberão a minha Filadélfia, receberão este meu amor de irmãos. Esse meu amor que eu escolho, a expressar. A fraternidade é um amor condicional, porque é um amor que está relacionado às circunstâncias ao meu redor, ao meu convívio, ao meu grau de intimidade. Porém, na igreja é fundamental que haja fraternidade. A Bíblia diz, na progressiva caminhada, vai chegar um momento que eu preciso juntar toda a minha piedade, toda a minha consagração, toda a minha separação a Deus para agora gerar amigos, para gerar irmãos. Amor de irmão. Irmão briga? Briga ou não briga? Irmão briga. Mas se beija também, não se beija? Hã? Irmão não se beija? Não se abraça? Irmão quer bem ou quer mal? Quer bem, por mais que eles são os campeões em te tirar do sério, não são? Eles têm essa habilidade inata de te provocar a ira. Especialmente se tu divide o quarto com o teu irmão. Ai, 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 muitos se identificando com isso. Na minha casa também é assim, meus filhos, ambos se amam, mas se pegam o tempo todo, eles dividem o quarto, e olha, é muita emoção. Volta e meia nós estamos à noite, e a gente escuta assim, o mais velho dizendo, fica quieto, Davi, vai dormir, deixa eu descansar. E um tem 5, o outro tem 3. Irmão, não é? Amor de irmão. Agora, tu amarias o teu irmão se tu não tivesse convivido com ele desde que tu nasceu? Se o ambiente não favorecesse isso, se tu não o tivesse conhecido dessa forma, se ele fosse somente uma pessoa que passou pela rua, a fraternidade é isso, é um amor que é condicional, que ela tem a ver com o círculo onde eu estou. Por isso que aqui dentro é uma comunidade de amor, amor fraterno, amor que precisa ser cultivado, amor de irmão, amor de amigos. Vocês estão entendendo? A palavra Filadélfia, ela vai por este caminho. Também Filadélfia, também significa que eu amo a pessoa por causa de alguma coisa. Eu amo ele porque ele é meu irmão, eu amo ele porque ele está ao meu lado, eu amo ele porque ele me defende. O Filadélfia, essa palavra que é fraternidade, ela é sempre por causa de alguma coisa. Depois nós vamos entrar no amor, que é o último estágio da progressiva caminhada. Nós vamos entrar hoje nele, e vocês vão ver que o amor aqui é diferente. Os dois são muito importantes, os dois são essenciais para a igreja, são essenciais para a progressiva caminhada, mas não são a mesma coisa. Eu gostaria que vocês abrissem na carta aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 10, e aqui existe uma direção da palavra de Deus, uma direção para todos nós, com relação à fraternidade, com relação a este amor, com relação à Filadélfia. Chegaram aí? Romanos 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com o quê?
com amor fraternal, com este amor que escolhe amar, esse amor que é condicional, esse amor que se entrega para os seus irmãos de perto. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí tu está na fila do revisão de vidas para almoçar, e tu chega para o teu irmão e diz, não, vai na minha frente. Não, vai tu na minha frente. Não, quem sou eu? Vai na tua frente? Vai tu na minha frente. Honra, preferindo-vos em honra, o tempo inteiro. Na progressiva caminhada que Deus tem para nós, isso precisa ser desenvolvido em nosso meio. Este amor que muitas vezes envolve um confronto, como irmãos se confrontam muitas vezes, mas no fundo existe o carinho, o desejo de que ele progrida sempre, de que ele vença sempre, e fraternidade é algo que só tem, amados, no povo de Deus, na igreja. Esse desejo de que o teu irmão ao lado cresça, progrida, vença, isso é algo maravilhoso que existe na igreja. Isso é algo incrível, porque aqui existem pessoas que ficam pensando como vão fazer da vida do seu irmão ao lado melhor. Em que lugar tu encontra esse ambiente? No teu trabalho é assim? O que eu vou fazer para que o outro lá se torne melhor? Não, muitas pessoas no trabalho querem puxar o nosso tapete, não é assim? Quer o nosso lugar, querem, enfim, fazer o que for preciso. Muitos passam por injustiça no trabalho, muitos passam por injustiça no colégio, faculdade. Mas entre os irmãos não é assim. Entre os irmãos, entre o povo de Deus, existe a fraternidade. E fraternidade é a escolha de amar, dessa forma de irmãos, onde procura sempre o bem, procura ver o irmão sendo honrado cada dia mais. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Agora, veja Romanos 14. Vocês estavam no 12. Veja o capítulo 14 de Romanos. Nós vamos ler do versículo 13 até o 15. Romanos 14, 13 ao 15 diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesmo é impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Nessa comunidade dos romanos, havia uma discussão de quem podia comer o quê. Esses alimentos aqui são impuros, esses alimentos aqui se pode comer. E alguns cristãos não estavam nem aí. Se tu acha esse meu alimento que eu como impuro, é problema teu. Eu como o que eu quiser, aonde eu quiser, em qualquer lugar. Só que o apóstolo Paulo estava dizendo que ao fazer isso, aqueles irmãos que achavam que aqueles alimentos eram impuros, estavam se escandalizando e abandonando a fé. Como que existem pessoas nessa igreja que não consideram sagrados os alimentos que a gente considera sagrado? Havia essa discussão entre os romanos. E Paulo disse, para com isso. Se existem pessoas na tua comunidade que se escandalizam porque tu estás comendo uma carne vermelha, estou dando só esse exemplo, então não come na frente dele, come só em casa, te preserva, para que o teu irmão não venha se enfraquecer na fé pela tua atitude. Isso não é atitude de quem ama, isso não é atitude de quem quer o bem daquele outro. E esse princípio, queridos, nós precisamos extirpar na igreja, nós precisamos eliminar. O texto começa muito bem, não nos julguemos mais uns aos outros. Ei, escuta, quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Somos juízes agora? Desde quando Deus nos constituiu juízes? Eu não julgo ninguém, tu não deves julgar ninguém. Não julga para tu não seja julgado. A medida com que tu medirdes, diz o texto da palavra de Deus, também te medirão. A dureza com que tu tratar alguém também serás tratado. Então não vai por esse caminho. Não vai por aí. Meu Deus, olha só, eu estou vendo lá uma pessoa chegando toda tatuada.
E aí? Qual é o problema? Qual é o problema? Deus ama todos. E Deus não tem nenhum problema com isso. Mas tem um texto, pastor, que fala que não deve marcar o corpo. Isso tem. E no mesmo texto diz que não deve cortar o cabelo. Se tu quiser levar esse texto da tatuagem a sério, então para de cortar o cabelo junto. E no mesmo texto diz que também não pode comer carne de porco. Então já faz tudo ao mesmo tempo. Corta a bistequinha, corta... não tatua mais, não tatua... E, além disso, deixa a cabeleira crescer. E a barba, a cabeleira e barba junto. É o que o texto diz. Então, queridos, calma. Antes de tu chegar condenando alguém por uma aparência, peraí, tu conhece o coração da pessoa? Tu sabe como está lá dentro do seu coração? Como é a sua entrega por Deus? Que tipo de vida ele tem com Deus? Porque faz muito tempo que deixou de ser importante, como no Antigo Testamento era, o que era exterior. A primeira pessoa que Deus teve que repreender sobre isso foi Samuel, quando foi escolher o rei. Vocês lembram da passagem? Ele estava buscando os dos filhos de Jessé. O mais velho, o mais forte, o mais guerreiro. Obviamente, és tu o rei. E Deus fala com Samuel, Samuel, eu não sou como os homens que julgam como a aparência. Eu vejo o coração. Uau, é isso. Então para de olhar a aparência das pessoas e julgá-las pelo que elas parecem ser. Procura descobrir quem elas são e faça como Deus, porque Deus julga segundo o coração. Se nós fazemos isso, o texto está falando, nós não temos em nós o amor fraternal. Não há Filadélfia em nós, não há preferir em honra, não há esse carinho pelos os irmãos, não há esse desejo de ver os irmãos para frente. Nós precisamos ter um comportamento diferente dentro da igreja. Mas no mundo é assim, se alguém faz uma coisa errada, ela tem que ser punida. Isto é no mundo. Na igreja, se alguém faz alguma coisa errada, o que ela tem que ser? Amada e perdoada. Vocês estão entendendo, queridos? O perdão tem um poder de libertação. O julgamento tem um poder de prisão. Tu quer libertar ou tu quer aprisionar? Eu estava hoje à tarde jogando futebol com meu filho mais velho, na quadra. E ele estava ficando cada vez mais nervoso. Porque eu estava provocando ele, eu estava cutucando ele, e eu era do goleiro, ele era do jogador. E teve uma hora que ele perdeu a paciência comigo, e ficou muito irritado. E ficou bravo comigo, e veio falar comigo de uma forma ríspida, e eu mostrei que eu fiquei chateado, e ele ficou cada vez mais desmoronava a sua estrutura emocional, quanto mais chateado eu ficava com aquilo que ele fez. E chegou a um ponto, eu não sei se tu já chegasse nesse ponto, emocionalmente falando, onde ele passou do momento onde ele conseguia corrigir o que ele fez. Ele já estava assim, meu Deus, então eu não tenho saída, e agora, o que eu vou fazer? Eu sou muito ruim, então. Ele estava assim, começando a se punir. E eu vi que ele não tinha mais como voltar atrás, emocionalmente falando. Ele já tinha feito besteira comigo, falado besteiras, agido de uma forma agressiva, e ele não conseguia consertar isso mais. E eu falei para ele assim, João, vamos fazer uma coisa? Papai vai esquecer tudo o que aconteceu. Vamos combinar assim? Eu botei a mão na cabeça dele e disse, eu te perdoo. Agora vamos brincar de novo? Meu Deus, ele saiu das trevas para a luz. E ele disse, tá, vai lá pegar a bola e vamos brincar. E ele foi correndo de novo e acabou a crise. Por quê? Porque a absolvição, o perdão tem um poder de libertação. Se eu resolvesse puni-lo, condená-lo, eu estaria ferindo, naquele momento, a almazinha dele, e talvez eu estaria marcando ele lá na frente depois. Isso a gente faz entre nós muitas vezes. Ao invés de amar, ao invés de ser fraterno, ao invés de abraçar, de acolher, muitas vezes a gente julga e condena. Mas isso tem que mudar no nosso meio, porque a igreja de Jesus é a comunidade da graça. É o lugar onde a graça de Jesus Cristo precisa abundar, precisa estar vivendo em multiplicação constantemente. Nós somos multiplicadores da graça de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Se tem algo que tu faz que enfraquece a fé do teu irmão, o que a Bíblia manda tu fazer é parar de fazer. Mas pastor, eu tenho a minha liberdade, eu faço o que eu quiser. Não. Pela palavra de Deus, não.
Porque pela palavra de Deus, se eu fizer o que eu quiser, e esse o que eu quiser for escandalizar qualquer irmão, eu não poderia fazer, porque é mais importante eu manter os irmãos todos unidos, focados e aliançados em Deus, do que eu querer fazer só o que dá na minha cabeça. Você está entendendo, querido? A tua liberdade termina quando tu passas a estar escandalizando ou sendo motivo de tropeço para o teu irmão. Isso é comunidade, isso é viver junto, isso é Filadélfia. Está claro? Isso é importante tu anotar, anote isso. A tua liberdade termina quando as tuas atitudes passam a ser causa de tropeço ou a escandalizar o teu irmão. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1, também diz lá algo muito importante. É uma frase curta, mas muito importante. Hebreus 13, 1 diz: seja constante o amor fraternal. E a palavra constante aqui é a mesma para perseverança. Vocês sabem de cor que a gente já tratou nessa mesma palavra, o pomone. O pomone é a constância, a capacidade de permanecer firme sempre. Não dá para hoje tu estares aqui super bem humorado e tratar o teu irmão com toda a honra, e amanhã tu voltares em TPM e querer dizimar todos os irmãos que vêm pela frente. Não dá para ser assim. O teu amor, a tua Filadélfia, o teu amor fraternal precisa ser constante. Amém, querido? Amém, igreja? Constante. E para finalizar esse ponto, eu quero que tu vejas a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 22. A primeira carta de Pedro 1, versículo 22. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o quê? O amor fraternal não fingido. Informação nova. E ele diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É possível fingir o amor, não é? A fraternidade. É muito fácil fingir. Só que a direção de Deus, através desse texto da palavra de Pedro, é: o teu amor fraternal seja não fingido, mas pelo contrário, que o amor entre vocês seja ardente. Amai-vos uns aos outros ardentemente, sem fingimento. E eu realmente acredito que esse lugar é a igreja. A igreja é o lugar do amor não fingido, do amor sem interesse. É na igreja. No mundo existe muito amor por interesse. Não é verdade? Muito amor por interesse. Se tu começa a ganhar um pouquinho melhor, muitos amigos que não te davam bola passam a dar. Não é assim? Se tu tem um cargo meio importante aí, um monte de amigos começam a te ligar, querer estar perto. Se tu trabalha no governo, de repente surge uma vaguinha para trabalhar, opa, vou ficar perto dele. Isso é o interesse. Esse é o mundo. Isso não é Filadélfia. O amor da igreja, entre irmãos, ele precisa ser não fingido, precisa ser verdadeiro, ardente. Amém, amados? Agora eu quero entrar no próximo ponto e último, que é o amor. E o termo aqui em grego para amor é ágape. Não é Filadélfia, é ágape. E ágape, na sua tradução mais literal, mais livre, é banquete de amor. É abundância, é amor numa extremidade de abundância. E a diferença é que este amor aqui é do tipo de Deus. Se tu for buscar no Novo Testamento aonde existe ágape, aonde existe esta expressão, Deus está sempre no meio. O amor de Jesus por nós é ágape, o amor do Pai por nós é ágape, o amor do Espírito por nós é o ágape. É sempre esta expressão de amor. E este amor, ele é sacrificial. Sacrificial. O outro, Filadélfia, é afetivo, é emocional, mas o ágape não, ele vai para o sacrifício.
O Filadélfia, ele é, como eu falei, vindo das emoções. Já o ágape é uma decisão, vem da vontade. Eu decido me sacrificar pelo outro, eu decido amá-lo ao ponto de ir até o fim pela vida do outro. O ágape, esse amor aqui, é indiscriminatório, não faz diferença de pessoas para pessoas, seja meu irmão, seja um desconhecido, seja quem quer que seja, eu o amo, como Deus mandou eu amar. É um outro nível, bem mais profundo de amar. O ágape também é incondicional. Faça tu bem para mim, faça tu mal para mim, ainda assim eu te amo com o amor de Deus, o amor do tipo de Deus. Jesus é a expressão máxima do ágape, porque feriram, machucaram, falaram mal dele, botaram ele na cruz, e ele ainda assim os amava profundamente. Era por eles que ele estava morrendo. É incondicional. Filadélfia significa esse amor que eu amo por causa de alguma coisa. O ágape, eu amo apesar de qualquer coisa. Percebe a diferença? Este amor do tipo de Deus é apesar de. Apesar de ele me tratar mal, apesar de ele não me dar nenhuma bola, apesar, de eles serem cruéis, apesar de eles falarem mal do meu Deus, apesar de qualquer situação, é o ágape, eu amo. É o amor do tipo de Deus. E esse amor é fruto do Espírito. Se vocês buscarem a lista de frutos do Espírito, o primeiro deles é ágape. Quem coloca este amor dentro de nós é o Espírito de Deus. O Espírito Santo, quando tu nasce de novo, e ele começa a transmitir vida no teu interior, ele começa a fazer frutificar os seus frutos, que são muitos, alegria, bondade, mas o primeiro deles é este amor do tipo de Deus, é ágape. É um amor que não é natural. Filadélfia é natural, faz parte da tua natureza, amar o teu irmão. Ágape não. O ágape é aprendido, e ele não somente é aprendido, como ele precisa ser exercitado, porque ele faz parte da tua vontade. A tendência natural seria vingar-me, mas o ágape em mim, o amor de Deus, do tipo de Deus em mim, me leva a tomar uma decisão de, ao invés de vingar-me, perdoar a pessoa e ainda fazer bem para ele. Quando Jesus prega que ao invés de antigamente, a lei era olho por olho, dente por dente, e Jesus diz, agora a partir de hoje, não será mais assim. A partir de hoje, faça bem para quem te persegue. Abençoe para quem te faça mal, retribua o mal com o quê? Com o bem. Isto é ágape, porque isso não tem nada de natural, isso é o amor do tipo de Deus, que flui de Deus. Não é Filadélfia, Filadélfia faz o bem para os seus, para aqueles que estão perto, mas o amor do tipo de Deus, ele vai de encontro àqueles que não fizeram nada para merecer aquele amor. E nós somos chamados para chegar nesse ponto. A progressiva caminhada termina em ágape. Termina no amor do tipo de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Vamos ver nos textos? Eu fiz questão de pegar textos dos evangelhos, para vocês ouvirem direto da boca do mestre. Mateus, veja lá, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, tem uma informação tensa, uma informação nervosa. Mateus 24, 12. Chegaram? Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, aqui é ágape essa expressão, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma profecia para os últimos dias. Mateus 24 inteiro fala dos últimos dias. E ele diz que por causa do pecado, multiplicando-se em todos os lugares, infelizmente, inclusive dentro do corpo de Cristo, o amor ágape de quase todos se esfriaria. Agora veja João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de João 13, 35, Jesus está dizendo assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Qual é a característica? Se tiverdes amor uns aos outros. Este amor aqui não é Filadélfia, no grego é ágape.
Se tu amar um ao outro, como eu te ensinei a amar, este amor que flui de Deus, esse amor que é para todos, é incondicional, é indiscriminado. Se tu amar dessa maneira, tu serás reconhecido no céu e na terra como discípulo de Jesus. A característica do discípulo de Jesus não é aquele que fala em línguas, ou que tem dom de profecia, ou que tem dom de fé. Não. A característica do discípulo de Jesus é amar um ao outro. Amém? Amor do tipo de Deus, sem escolher a quem. Agora, veja o capítulo 14, vocês estavam no 13. João 14, 15. Porque Jesus, ele amarra tudo muito bem amarradinho. No versículo 15 do capítulo 14, ele explica como a gente deve amar, ou de que forma a gente pode expressar este amor. Em João 14, 15, Jesus diz assim: se me amais, aqui é ágape, essa expressão, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus, ele é maravilhoso, porque ele não se permite ser iludido pelas nossas palavras bonitas. O ágape tem tudo, menos palavras bonitas. O ágape é ação, é comportamento de sacrifício por amor a outra vida. Este amor do tipo de Deus, ele não passa por elogios. Filadélfia muitas vezes passa, mas ágape é entrega, ágape é vida derramada, ágape é devoção. E aqui, Jesus está dizendo assim: ei, eu sei que vocês são craques em falar coisas bonitas, mas se tu me amar de verdade, tu vais guardar o que eu estou te mandando fazer. Obedece os meus mandamentos e eu vou acreditar que tu me amas realmente. Amor é verbo, amor é ação, amor é atitude, amor é comportamento que vai em favor de Deus, porque o próprio Deus se autodeclara amor. Eu sou amor, Deus é amor. Deus é amor. Portanto, se existe amor de Deus em nós, nós estamos em sintonia com este Deus, fazendo a sua vontade em nossas vidas. É que nem o marido dizer à sua esposa: amada, eu te amo. E ela diz: se tu me ama, tu para de me trair. Certo? Mas eu te amo mesmo assim, te traindo. Quem acredita numa conversa dessa? Fala aí. Dá para acreditar? Não dá, não. Deus também não cai na nossa conversa quando a gente fala isso. Senhor, eu te amo. E Deus diz: então para de pecar. Porque o pecado é uma traição contra Deus. Para de pecar e eu vou passar a acreditar no teu amor. E aí? Como sair dessa encruzilhada? Senhor, eu te amo. E aí Jesus diz: então obedece os meus mandamentos se tu me ama. Se é verdade que tu me ama, isso tem que aparecer em vida, em comportamento, em diário, cotidiano. Isso tem que brotar, fluir. Não dá para ficar na conversa. A gente passa a conversa em muita gente, mas não em Deus. Vocês sabem disso. Em Deus não dá. Eu posso ter Filadélfia fingida, mas não ágape com Deus. Não dá para confundir ele. O meu irmão pode achar que eu o amo, mas eu não o amo. Enganei ele, mas eu não consigo enganar Deus. E Jesus, em João 14,15, diz: se me amais, se é verdade isso que vocês estão falando, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, igreja? Por isso que eu fiz questão de pegar o mestre, os evangelhos aqui, porque é ele que está falando. E para nós chegarmos à nossa conclusão, a progressiva caminhada que passa por todos esses itens que nós temos estudado nessas semanas, faz com que, o texto da palavra diz, eu não seja nem inativo e nem infrutuoso. Eu fui buscar a palavra inativo no original, sabe o que ela significa? Preguiçoso. Se eu progrido na minha caminhada com Deus, se eu vou avançando do conhecimento para a piedade, para a fraternidade, para o amor, se existe progresso no meu andar com Jesus, eu não fico nem preguiçoso
no meu caminhar com Deus, porque preguiçoso significa acomodado. Se eu estiver assim, eu já conheço de Jesus, mas eu não tenho piedade, então eu estou acomodado lá no conhecimento. Se eu parei lá, eu deixei de frutificar, eu parei na minha caminhada. E é por isso que o tema da mensagem é progressiva, porque ela não tem fim, ela acaba lá no céu. Todo dia eu estou progredindo rumo a Ele, perto dEle. Qual é o grande alvo da caminhada? Qual é o grande alvo da progressiva caminhada? É ser semelhante a Ele. É o propósito de todo filho de Deus, ser semelhante a Jesus. Amém? Não convenceu. Vou falar de novo. É o propósito de todo filho de Deus, ser semelhante a Jesus. Amém? Amém. Agora fez sentido para mim. Glória a Deus. Se eu tenho uma vida de caminhada progressiva com Deus, eu não fico nem inativo, ou seja, preguiçoso no meu andar, e nem sem frutos. Sem frutos. Porque se eu vou avançando do conhecimento para o próximo estágio, eu estou frutificando. E agora eu quero te perguntar, querido, eu quero te confrontar também. Tu está progredindo na tua caminhada? Tu está avançando na tua caminhada? Faz quanto tempo que não há frutos novos na tua vida? Faz quanto tempo que tu estás estagnado lá na fé? Eu creio em Deus, eu creio, mas continuo pecando e não estou nem aí. Então tu está estagnado lá no primeiro estágio da vida com Deus, que é a fé. Nós já tratamos isso. Faz quanto tempo que tu não tem domínio próprio? Nós já falamos disso também. Faz quanto tempo que tu até tem domínio próprio, mas tu desiste de tudo, tu mal terminas as coisas. Se está assim, o texto está nos confrontando a nós tomarmos uma posição para que a gente não fique sem frutos. Se eu ando na vida com Deus de forma progressiva, como essa palavra nos ensina, eu não fico nem inativo e nem infrutuoso. E aí o texto logo depois fala, procurai com diligência cada vez maior, ou seja, procurai com empenho, com esforço, com pressa, cada vez maior, confirmar a tua vocação e eleição. Vocação é aquilo pelo qual Deus te fez para ser. Tu tens a vocação de ser o quê? Tu tens a vocação de ser filho de Deus, tu tens a vocação de ser discípulo de Jesus, tu tens a vocação de andar com o Senhor, tu tens a vocação de estar cumprindo a sua vontade, tu estás chamado para ser semelhante a Ele. Vocação e eleição. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos por Deus. Tem um texto maravilhoso que Deus fala que não foi eu que amei a Ele, mas Ele me amou primeiro. Não fui eu que o escolhi, Ele me escolheu, me chamou pelo meu nome. Que Deus é esse? Que coisa maravilhosa é essa? Mas o texto diz, procurai confirmar a tua vocação, com empenho, com pressa, com diligência, cada vez maior. Porque se tu viveres assim, procurando confirmar que tu és filho de Deus, procurando confirmar que tu és discípulo de Jesus, procurando confirmar que tu estás com Ele andando nos seus passos todos os dias, se essa é a nossa prática, aí o texto conclui, dessa forma vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino eterno. Amplamente suprida. Se eu procurar andar numa progressiva caminhada, se eu estagnar, se eu olhar para trás, se eu abandonar o barco, não resta outra alternativa para mim a não ser afundar. Mas se eu andar nos caminhos de Jesus e progredir, e chegar até o amor ágape, e procurando todos os dias, confirmando a minha vida com Ele, aí, queridos, não há o que temer, porque o texto nos fala que será amplamente suprida a nossa entrada. A vida cristã não é um ato isolado, ela é uma progressiva caminhada que o Senhor te chama a andar dia após dia ao seu lado. Amém?